Muita ostentação e tudo com dinheiro furtado de aposentados e pensionistas. A Polícia Federal apreendeu carros de luxo que seriam de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que seria um dos articuladores do golpe de mais de 6 bilhões de reais no Instituto, em Síria. Pois é, André, e os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na garagem de um edifício comercial em Brasília, onde Antunes mantinha aí alguns destes veículos. Foram apreendidos 5 carros e de valor alto, viu, André? Tem aí BMW, tem Land Rover, tem BMW M135i, tem Porsche 911, tem Porsche Panamera. O valor total desses veículos aí soma, gente, R$3.288.000. É muito dinheiro. É muito. Pensamos até junto para falar aqui. Investigações mostram evidências de que Antunes movimentou ao todo diretamente 53,5 milhões provenientes de entidades sindicais e de empresas relacionadas a essas associações. Também transferiu 9,3 milhões para pessoas relacionadas a servidores do INSS, isso entre 2023 e 2024. E a gente tem uma arte retratando toda essa movimentação aí, que a gente fala desses valores, a gente fica até assustado, que é muito dinheiro, né? Quantos carros populares você que nos acompanha não compraria com esse dinheiro todo, hein? Você que está aí juntando dinheiro para comprar um carro, está financiando. Olha só, a gente tem então a arte relacionada a esse tema. O Antônio Carlos Camilo Antunes, que a gente falava sobre ele é conhecido como careca do INSS, né? Então ele teria transferido aí um alto valor de mais de 9 milhões de reais para pessoas relacionadas a servidores do INSS. Então, todo esse valor, as investigações dizem aí que ele teria transferido para essas contas. Ele é lobista, né? Antunes é o lobista apontado pela Polícia Federal como o facilitador deste caso. Então tem aquela relação de carros que a gente disse, né? Tem um Porsche de 2020, do ano de 2022, que Antunes passou a utilizar para ele e para a esposa dele, né? E também o filho, procurador-geral do INSS, pela esposa de Virgílio Filho, que é procurador-geral do INSS afastado. Então, André, veja só, é muito dinheiro. A gente falava da quantidade de dinheiro, da somatória ali dos veículos, mas olha só a quantidade de dinheiro ali que a investigação revela que foi transferida, né? Quantidade de 9.300.000 reais. É muita coisa. É muito dinheiro mesmo, muito carro de luxo, né? 3.200.000. Olha lá, você está acompanhando as imagens ali, Porsche, BMW. A Síria falou uns nomes de carro aqui que eu nunca tinha ouvido falar. Eu fiquei até BMW, na dúvida, viu? É isso a gente mesmo? nem sabe, mas que é caro, a gente sabe que é caro, e que ter carros ali que chegam a 3 milhões de reais ou mais do que isso, é muito dinheiro mesmo. O pessoal lutando aí para comprar um carrinho aí de 70 mil, 30 mil reais, quanto isso o pessoal passeando de carro de 1 milhão de reais aí, só carro de luxo. Aí se eu vou levar os filhos na escola, aí se eu vou no supermercado, é uma coisa... E detalhe, André, com dinheiro dos aposentados, dinheiro, hein? de aposentado, dinheiro roubado de aposentado e pensionista, gente, que ganha ali às vezes um salário mínimo e tem lá descontado 40, 50, 100, chega no final do ano, tem lá 300, 400 mil reais retirados da conta dele, só que a gente está falando de muita gente. Desses 40 aqui, 50 ali, você vai juntando, chega no final e o pessoal passando perna. E o que eu sempre tô lembrando ultimamente é que uns tempos atrás tava uma conversa danada falando que o grande problema no nosso país eram os aposentados e pensionistas, né? Que estavam sendo o rombo da Previdência. Na hora que você vai ver, o rombo mesmo tá vindo de outro lugar, né? Que foi uma coisa que foi descoberta no governo anterior, passou por isso sem ninguém fazer nada. Foi preciso jornalista fazer reportagem, botar no ar, para aí sim o governo falar, ok, então vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo. Hein, Larissa? Trabalho de jornalista também investiga e descobre muita coisa importante acontecendo lá nos bastidores desse dinheiro todo público que fica ali muitas vezes à disposição de carecas do INSS, né?
Exatamente, gente, e temos esse exemplo da fraude do INSS e temos outros grandes exemplos também que partiram de investigações jornalísticas, e só para citar um deles, o orçamento secreto, né? A questão do pagamento das emendas PIX, em que não se tinha nenhuma transparência, nenhuma rastreabilidade, não se sabia quem enviou o dinheiro, quem pegou, onde que colocou, o que fez com aquele dinheiro. Isso também partiu de uma investigação jornalística, de uma publicação jornalística, ou seja, sim, né, o jornalismo com um papel fundamental para fiscalizar e para cobrar a resposta das autoridades, principalmente nesses casos assombrosos, né, gente? Hoje cedo, em um programa da Empresa Brasileira de Comunicação, o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, falou que o grande desafio agora é fazer com que as empresas provem que não realizaram descontos indevidos nos salários dos aposentados e pensionistas. Essa vai ser a tarefa. A empresa vai ter que provar, olha, isso aqui está autorizado, isso aqui não está autorizado. No entanto, a gente sabe que muitos desses idosos, aposentados e pensionistas, sim, eles autorizaram o desconto, porque foram enganados, as pessoas passaram a perna nessas pessoas, nesses aposentados e pensionistas, e eles muitas vezes concordaram com o desconto. Vamos dar uma olhadinha num trecho da entrevista do ministro. Nós temos hoje um quadro, até ontem, dia 19, 17 horas, de mais de 1.600.000 aposentados que foram aos sistemas do INSS, seja pelo meu INSS ou seja pelo telefone 135, informar a Previdência Social que tiveram, durante os últimos 5 anos, algum desconto indevido. Então, o grande desafio que nós temos agora é fazer com que as entidades informem ao INSS se esses descontos que foram apresentados como descontos indevidos foram ou não efetivamente indevidos. Então, a partir do momento em que o aposentado ou o pensionista vai ao sistema do INSS, identifica um desconto e que ele entende ser indevido, nós temos por dever legal oficiar a entidade a qual ele está vinculado, ainda que irregularmente, para que ela diga se de fato há ou não a documentação necessária para comprovar o desconto. Se não houver a documentação, efetivamente, ela tem a obrigação de realizar o pagamento para o aposentado e pensionista. E se não o fizer, o governo federal já garantiu que irá ressarcir os aposentados e pensionistas, e o foco do nosso trabalho agora, para garantir esse pagamento, é que os bens dessas entidades estejam bloqueados, acautelados, para que a sociedade brasileira não venha pagar por uma segunda vez uma fraude que de fato se revelou ali terrível contra milhares de aposentados e pensionistas do Brasil. Nós já temos em torno de R$1 bilhão em bens bloqueados, outros na ordem de 2,7 bilhões foram solicitados e estão em fase de bloqueio, aguardando desdobramentos do processo judicial. E o interesse nosso, o trabalho firme dos nossos procuradores é fazer com que cada centavo que eventualmente seja gasto com o dinheiro do contribuinte seja integralmente ressarcido por quem de fato lesou os aposentados e pensionistas. Bom, o governo está deixando isso aí o tempo todo muito claro e passando segurança, né, nessa comunicação direta para esses aposentados e pensionistas, que de fato eles não precisam ter receio, não precisam ter medo, que eles vão ter esse dinheiro devolvido, esse dinheiro estornado em suas contas, né? E os aposentados e pensionistas estão fazendo valer os direitos aí, já procuraram, né, por meio do aplicativo, por meio do 135 também, relatando a situação de que não reconhecem, né, empréstimos consignados aí que foram feitos descontos, né, por essas associações no valor que eles têm no benefício a receber. E mais cedo a gente falava sobre essa questão também, porque às vezes aparece alguma coisa, o aposentado fala, nem olha direito, às vezes não tem uma pessoa que auxilia, né, um filho, uma pessoa mais velha que acompanha ali o valor mensalmente que ele recebe, e às vezes tem um desconto mínimo que o aposentado nem sabe, né, nem sabe que estava descontando e passa despercebido, e aí o rombo fica gigante, faz falta no fim do mês para as compras, faz falta para comprar remédio, faz falta para muita coisa, né? Um pouquinho todo mês que podia render aí na despesa desses aposentados e pensionistas.